Olá, povo de Deus, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum, 27 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 33, de 7 a 11, até 34, de 5b e 28, e de Mateus 13, 36 a 43. Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de tenda da reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía para a tenda da reunião que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Moisés invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Temos hoje no nosso texto toda a questão sobre a tenda, um lugar de reunião de Moisés com Deus, onde ele ia consultar Deus sobre a caminhada do povo. Interessante observar que Moisés manteve a tenda distante do acampamento, pois Deus caminha com o povo, mas não se deixa instrumentalizar por ele. Também fica claro que Deus ampara o seu servo Moisés e, por causa dele, se mantém junto do povo. O texto, assim, destaca o papel da liderança escolhida por Deus para que o povo tivesse uma referência permanente do caminho a ser seguido. A referência aos 10 mandamentos faz a ponte com a aliança, indicando que a tenda é também lugar de manter viva a memória do compromisso, da aliança assumida com Deus. O lugar do encontro com Deus é na caminhada, na peregrinação, pois a tenda é móvel, transportável. Se a tenda estava fora do acampamento para assegurar uma certa distância que garantisse a autonomia de Deus, por outro lado, era de fácil acesso. Quem queria se aproximar de Deus podia fazê-lo constantemente. Com a encarnação, Jesus armou definitivamente sua tenda no meio de nós, nos revelou que Deus é Pai e facilitou definitivamente também o nosso acesso a Ele. Quando dizemos Ele está no meio de nós,
manifestamos a nossa fé sobre a presença constante dele em nossa vida, em nossa caminhada. Mateus 13, 36, 43. Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Continuamos no capítulo 13 de Mateus, onde nos deparamos com as parábolas do reino dos céus e suas alegorias. Segundo vários exegetas, as parábolas são próprias de Jesus e as alegorias são fruto da caminhada da comunidade. Essa explicação da parábola do trigo e do joio nos deixa claro que a dinâmica do reino se dá na história, onde o bem e o mal convivem. A história é sempre um espaço tenso, onde o bem e o mal disputam lugares. Mas somos desafiados a pensar além desta contradição, pois nem sempre é fácil a distinção de um e de outro. O ditado popular traduziu essa verdade afirmando: há males que vêm para o bem. Na verdade, há um universo que ultrapassa o simplismo da classificação imediata entre o bem e o mal. Na explicação da parábola, temos a contraposição do reino dos céus com o maligno e com destinos bem diferenciados. Enquanto o mal será queimado, o bem brilhará como o sol do reino. Mas não nos esqueçamos da alerta de Jesus. Quando os empregados do bom semeador lhe perguntaram se ele queria que fossem arrancar o joio que havia brotado no meio do trigo, a resposta foi: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Pode parecer que Jesus recomendasse uma certa passividade diante do mal, mas não é nada disso. Jesus sabe o quanto será difícil para os seus discípulos o discernimento no dia a dia das comunidades. Nem tudo que tem aparência de bem é bem, nem tudo que aparenta ser o mal é o mal. Também a história não é isenta de ambiguidades. Nela, joio e trigo crescerão juntos. Bem e mal caminharão nas mesmas veredas. Tanto na parábola quanto na sua explicação aparece a dimensão escatológica, a questão do julgamento final. A promessa é que um dia veremos tudo com transparência. O que é bem será bem, o que é mal será mal. Porém, enquanto isso não acontece, somos convidados a ir pondo em prática o dom do discernimento, sabendo
que, ainda que o mal insista, no fim o bem triunfará. Um beijo no seu coração.